Há momentos na vida em que algo em nós começa a se mover de maneira quase imperceptível. Não há fatos concretos, não há mudanças externas, não há respostas nítidas. E ainda assim, algo sutil parece rearranjar silenciosamente o terreno interno. É como se uma força antiga despertasse nas profundezas da consciência, pressionando as bordas da nossa versão atual. Carl Jung dizia que antes de qualquer transformação verdadeira, o inconsciente envia sinais. Não explicações, não garantias, sinais. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma inquietação que não tem nome, um cansaço que não é físico, coincidências que se repetem, sensações que insistem em retornar. E se tudo isso não fosse acaso? E se tudo isso fosse apenas o início de uma reconfiguração profunda, anunciando que sua vida está prestes a mudar de forma mais intensa do que você imagina? Hoje, vamos caminhar por 7 sinais que surgem quando o universo, ou, como Jung descrevia, o próprio Self, está preparando o terreno para uma grande virada. Não sinais místicos, mas sinais psicológicos, simbólicos, energéticos. Sinais que aparecem quando o inconsciente já está a alguns passos à frente da consciência. Se algum deles tocar algo dentro de você, não ignore. Mudanças verdadeiras começam muito antes de se tornarem visíveis. Respire fundo. Vamos ao primeiro sinal. 1. A inquietação profunda. Há um momento na jornada em que tudo parece permanecer igual do lado de fora, mas algo dentro começa a se deslocar, como um animal antigo despertando depois de um longo inverno. É uma sensação discreta, mas persistente. Você acorda com um peso no peito que não é tristeza. Você sente vontade de mudar algo, mas não sabe o quê. Você percebe que aquilo que antes servia começa a apertar. Jung afirmava que a consciência é sempre a última a saber. Quando o inconsciente decide que um ciclo terminou, a primeira manifestação é um estranhamento interno, como se você já estivesse grande demais para caber na vida que leva. A inquietação não é confusão, é clareza chegando em estado bruto. Toda semente racha antes de romper a terra. Todo casulo se aperta antes que as asas se abram. Todo ser humano sente deslocamento antes de uma grande expansão. E quanto mais você tenta abafar essa sensação com distrações, mais ela cresce. Isso acontece porque ela não veio para ser ignorada. Ela veio para apontar direção. É o Self dizendo: este espaço já não comporta quem você está se tornando. Observe seu corpo. Sua respiração muda. Sua sensibilidade aumenta. Ambientes começam a te cansar. Conversas parecem sem vida. Nada externo mudou. Você mudou. É por isso que essa inquietação surge sempre antes de qualquer mudança concreta. O universo, ou a psique, se preferir, reorganiza o mundo interno antes de alterar o externo. A vida começa no invisível. E se você tem sentido isso, essa sensação de que está atrasado para uma vida que ainda nem começou, saiba, isso não é medo. Isso é chamado. Chamados não devem ser evitados, devem ser ouvidos. Antes de avançarmos, faça algo simples. Reconheça essa sensação dentro de si, mesmo que com palavras imprecisas. Nomeá-la abre espaço para o que vem a seguir. E se esta mensagem já está tocando seu processo interno, lembre-se, nada chega até você por acidente. Se estiver fazendo sentido, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso não apenas fortalece nosso trabalho, mas sinaliza ao universo que você está disponível para o próximo capítulo. Depois que a inquietação começa a reorganizar silenciosamente o seu interior, um segundo movimento se manifesta. Delicado, preciso, quase artesanal. Um movimento que Jung estudou durante décadas e chamou de sincronicidade. 2. As sincronicidades se intensificam. Sincronicidade
É quando um evento externo coincide com um estado interno de forma tão significativa que não pode ser reduzido ao acaso. É quando a vida responde por símbolos, não por palavras. Primeiro, tudo acontece de forma sutil. Você pensa em alguém e essa pessoa surge inesperadamente. Uma pergunta aparece na sua mente e instantes depois você lê exatamente a frase que precisava escutar. Você sonha com um símbolo, uma estrada, um animal, uma porta e no dia seguinte vive algo que ecoa esse mesmo tema. Não é a imaginação, é o inconsciente criando pontes entre você e o mundo externo. Jung dizia que quando estamos passando por um processo de transformação, o universo, ou o campo psíquico, começa a organizar acontecimentos que funcionam como pequenos faróis. Não são respostas, são orientações. Não são certezas, são confirmações. É como se a vida estivesse sussurrando: continue, você está no caminho. Esses sinais parecem coincidência para quem olha de fora, mas para quem está desperto, eles são mensagens codificadas. São como fios invisíveis costurando seus dias, aproximando você daquilo que está se aproximando de você. E quanto mais atenção você dá a esses movimentos, mais eles se multiplicam. É quase como uma dança entre o consciente e o inconsciente. O que você sente por dentro começa a se materializar ao redor. Você considera mudar de carreira e 3 conversas diferentes no mesmo dia abordam exatamente esse tema. Você pensa em encerrar um ciclo e frases, vídeos, pessoas, livros aleatórios começam a tocar exatamente nesse ponto. Isso não é delírio, é sincronia. A sincronicidade sempre se intensifica quando a alma muda de frequência. Quando você eleva sua vibração interna, o mundo reorganiza o externo para acompanhar. É um realinhamento silencioso. Jung dizia que existe uma arquitetura oculta guiando encontros, atrasos, oportunidades e até desencontros. Nada disso é acidental quando você está em fase de transição. As sincronicidades funcionam como lembretes. O universo está trabalhando nos bastidores. E há algo crucial aqui. Nos períodos de estagnação, esses sinais são raros. Nos períodos de mudança, eles se tornam abundantes, porque quando a vida quer te mover, ela não empurra, ela alinha. Quanto mais você confia, mais elas aparecem. Quanto mais você ignora, mais distantes ficam. Não é punição, é frequência, números repetidos, frases que se repetem, pessoas que retornam, sonhos que se conectam ao cotidiano, acontecimentos improváveis. Tudo isso é o universo dizendo: estou guiando, continue. Sincronicidade é a linguagem simbólica da vida, e quando ela começa a se tornar constante, saiba, um grande ciclo está se aproximando da superfície. Depois que a inquietação interna se instala e que as sincronicidades começam a iluminar o caminho externo, o processo entra em uma fase ainda mais profunda, uma fase que poucos compreendem de imediato: o afastamento silencioso. 3. O afastamento silencioso. Esse movimento não chega acompanhado de rupturas abruptas. Não vem através de conflitos, discussões ou perdas dramáticas. Ele se manifesta como uma espécie de desbotamento natural. Pessoas se afastam, conversas perdem brilho, ambientes se tornam cansativos. É como se aquilo que antes tinha cor, agora parecesse pálido. Jung dizia que a psique possui um movimento próprio, independente das vontades conscientes. Quando um ciclo chega ao fim, a alma começa a se retirar muito antes de você se dar conta disso. É como vestir roupas que já não servem. Nada mais encaixa, por mais que você tente ajustar. A vida começa a limpar silenciosamente o seu campo. Esse afastamento não é castigo, é preparação. Ele cria espaço, ele abre margem para o novo entrar. Mas, inicialmente, pode trazer uma sensação de vazio. Um vazio que não é falta, é transição. Você começa a notar pequenas mudanças internas.
Conversas rasas te drenam, encontros que antes eram confortáveis passam a cansar. Hábitos antigos perdem o sentido, lugares antes familiares se tornam estranhos. É como se a alma estivesse dizendo: isso já cumpriu o que precisava cumprir. E quando isso acontece, surge algo ainda mais profundo, a necessidade de solidão. Não é isolamento, não é tristeza, não é fuga, é o retorno ao próprio centro. Jung afirmava que ninguém encontra sua verdadeira voz enquanto está rodeado demais pelas vozes do mundo. A individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige recolhimento. A alma precisa de silêncio para reorganizar suas camadas internas. Nesse estado, a solitude se torna abrigo. Você passa a preferir profundidade ao invés de ruído, sensibilidade ao invés de distração, verdade ao invés de superficialidade. É como se o universo estivesse afastando tudo o que produz ruído, para que você finalmente ouça o sussurro que vem de dentro. O afastamento silencioso é um convite. Volte para si. Algo está sendo preparado. E quanto mais você resiste, mais pesado fica. Quanto mais você aceita, mais leve se torna. A alma sabe o caminho. Você percebe que não está apenas se afastando de pessoas ou situações, está se afastando da versão antiga de si mesmo. Esse é um dos sinais mais poderosos de que algo grande está se aproximando. A vida recolhe você para que possa alinhar sua energia. Grandes transformações nunca nascem no barulho, nascem na pausa. Por isso, se você tem buscado silêncio, profundidade, introspecção, não interprete isso como retrocesso. Isso é maturação. É um campo interno sendo preparado para uma expansão iminente. E antes de seguirmos, quero te fazer um convite suave, alinhado à energia deste momento. Se este terceiro sinal está fazendo sentido no seu processo, escreva nos comentários: eu acolho o silêncio que me prepara. Essa frase não é só um comentário, é um acordo com o seu próprio desenvolvimento interior. Quando a inquietação abre o primeiro portal, as sincronicidades começam a se multiplicar e o afastamento silencioso cria espaço interno. Um quarto movimento aparece, sutil, simbólico, revelador. É o momento em que o invisível começa a falar. 4. Os símbolos se tornam mais intensos. Existem períodos da vida em que o racional já não é suficiente. A mente consciente tenta explicar, ordenar, estruturar, mas algo dentro de você pede outro tipo de linguagem. Uma linguagem que não se diz, se revela. Jung dedicou grande parte de sua obra a esse fenômeno. O surgimento de símbolos quando a alma está prestes a atravessar um grande processo de mudança. Para ele, símbolos não eram enfeites da imaginação, eram mensagens, formas vivas que o inconsciente usa para traduzir conteúdos profundos demais para serem compreendidos pela lógica. E é exatamente isso que começa a acontecer nessa fase. Você percebe que seus sonhos ganham outra textura. Eles deixam de ser dispersos, fragmentados, tornam-se aleatórios, intensos, carregados de significado. Você sonha com portas, estradas, água, animais, casas, quedas ou voos, cada imagem carregando um código próprio. E ao acordar, a sensação permanece. Como se o sonho não tivesse sido um sonho, mas uma conversa silenciosa com uma parte antiga da sua psique. O inconsciente insiste, ele repete símbolos, repete sensações, repete encontros. É como se estivesse te treinando para algo que ainda não chegou ao mundo material, mas já está se formando no campo interno. Jung dizia que antes de qualquer transformação grande, a alma ensaia o futuro por meio de imagens. Os sonhos são protótipos daquilo que ainda está por vir. E não ocorre apenas no sono. Durante o dia, pequenos sinais começam a aparecer com mais frequência. Números que se repetem, frases que parecem responder pensamentos silenciosos, símbolos que se repetem em lugares diferentes.
Uma música específica que surge justamente no instante certo. Encontros improváveis que carregam mensagens indiretas. Nada disso é acidental. É o inconsciente abrindo brechas no cotidiano para que você perceba que há algo sendo gestado dentro de si. Quanto mais você presta atenção, mais as mensagens se intensificam. Quanto mais você tenta racionalizar, mais elas se dissipam. Isso porque símbolos não são feitos para serem analisados, são feitos para serem sentidos. A lógica interpreta fatos, a intuição interpreta fluxos, e nesse ponto do caminho, o universo fala através de fluxos. Você começa a desenvolver uma sensibilidade nova. Sente quando algo está certo, sem precisar de provas. Percebe que certas pessoas entram na sua vida com recados indiretos. Escuta algo no silêncio de uma situação que ninguém mais percebe. Encontra significado em detalhes que antes passariam despercebidos. Não é superstição, é percepção ampliada. Sua consciência está enxergando padrões que sempre existiram, mas que só agora você está pronto para reconhecer. Esse quarto sinal também provoca outra mudança profunda. Você desenvolve uma espécie de repulsa suave por tudo que entra em desacordo com sua nova frequência. Não é julgamento, é incompatibilidade energética. O falso pesa, o superficial cansa, o raso incomoda. Sua alma não aceita mais o que não acompanha seu novo movimento. Isso acontece porque você está atravessando a fase simbólica da transição, a ponte entre o velho e o novo. Quando o universo começa a falar por símbolos, é porque as transformações externas estão muito próximas. O invisível sempre antecede o visível. Cada sinal que surge é uma conversa silenciosa. Cada imagem repetida é um chamado. Cada sensação inexplicável é uma bússola. E quanto mais você se abre para essa linguagem, mais claro o caminho se torna. Esse é o quarto movimento. O momento em que a vida deixa de falar com palavras e passa a falar com significados. Prepare-se. O próximo sinal será menos sutil. Ele chega não para simbolizar, mas para romper, limpar, reorganizar. Depois que os símbolos começam a se intensificar e o invisível passa a orientar silenciosamente seus passos, o processo entra em uma fase mais contundente. Uma fase em que o universo deixa de sugerir e começa a intervir. Se até aqui os sinais eram intuitivos, sutis, simbólicos, agora eles se tornam concretos e muitas vezes desconfortáveis. 5. O universo começa a remover o que não pertence mais ao seu próximo ciclo. Existe um equívoco comum. As pessoas acreditam que, quando algo grande está prestes a chegar, a vida começa a acrescentar. Mas o movimento da alma não funciona assim. Antes de expandir, ela esvazia. Antes de florescer, ela poda. Antes de conceder, ela reorganiza. O quinto sinal surge quando o universo, ou o self, como diria Jung, retira do seu campo aquilo que não sustenta a sua nova vibração. E essa retirada raramente é suave. Amizades começam a esfriar, pessoas se afastam sem motivo aparente. Oportunidades que pareciam promissoras se desfazem. Planos que você tentava manter começam a ruir. A mente interpreta como perda, mas a alma sabe que é libertação. Jung dizia que toda verdadeira transformação exige uma morte simbólica. Algo precisa morrer para que algo maior possa nascer. O ego, no entanto, luta. Luta para manter o conhecido, o confortável, o antigo. Mas o inconsciente é sábio. Ele remove o que não acompanha o seu crescimento, não por punição, mas por precisão. É como se a vida estivesse tirando o peso extra da bagagem antes de um voo importante. Você nota sinais claros. Conversas que antes fluíam agora parecem forçadas. Relações que antes eram sólidas começam a perder sentido. Caminhos que pareciam certos começam a travar. Situações que você tentava sustentar se tornam insustentáveis. Tudo isso é ajuste vibracional.
E o mais interessante, quanto mais você tenta segurar o que está sendo levado, maior o desgaste emocional. Quanto mais você solta, mais percebe que aquilo realmente já não pertencia mais à sua jornada. Jung chamava esse período de a noite escura da alma, um tempo de estranhamento interno em que a vida remove silenciosamente aquilo que não combina com seu próximo estágio de individuação. Não é fácil, mas é sagrado. Há um ponto nesse processo em que você sente uma espécie de esvaziamento interno, uma sensação de que algo está terminando, mesmo que você não saiba exatamente o que. É porque está, de fato, terminando. Ciclos não dependem da sua permissão para se encerrar. Dependem apenas da maturidade da alma. Quando um ciclo termina energeticamente, nada no mundo externo consegue mantê-lo vivo. E há mais um detalhe que poucos percebem. Quando o universo remove algo, ele já preparou substituições. Mas elas só chegam quando você libera espaço. É por isso que muitas pessoas travam a própria expansão. Tentam ressuscitar o que já morreu. Tentam restaurar o que se quebrou. Tentam segurar o que está se afastando. Mas aquilo que cumpriu seu papel não retorna igual. Voltar ao passado é atrasar o destino. Nessa fase, você também pode sentir um impulso de limpeza, organizar, desapegar, doar, jogar fora, encerrar hábitos. Esse movimento externo é apenas o reflexo do movimento interno. Sua alma está se desfazendo do que não combina mais com a sua frequência. É maturação, é dissolução, é alinhamento. Grandes ciclos começam com grandes limpezas. E quando o universo remove o que não sustenta o seu crescimento, não está tirando algo de você, está tirando você de algo. Esse é o quinto movimento. Ele abre espaço para o que vem a seguir, um sinal mais delicado, mais intuitivo, mais silencioso, mas também mais revelador. Prepare-se. A próxima fase é quando o novo começa a se aproximar de verdade. Depois que o universo remove o que não pertence mais ao seu próximo ciclo, um movimento mais silencioso começa a surgir. É quase imperceptível no início, como um sopro de luz atravessando uma sala escura. Mas aos poucos, essa luz cresce. Ela cresce por dentro. É quando a alma começa a pressentir o que ainda não se revelou no mundo externo. 6. A intuição se intensifica. Há um ponto da jornada em que você passa a sentir o novo antes de vê-lo. Não existe evidência concreta, não existe prova, não existe sinal físico. E ainda assim, algo dentro sabe. Jung dizia que a intuição é a voz mais antiga da alma. Uma voz que não argumenta, não explica, não insiste, apenas sabe. E quando essa voz se torna mais nítida, é sinal de que o futuro já está se movendo em sua direção. Você começa a perceber isso em pequenos detalhes, sensações súbitas de certeza, mesmo sem motivo racional. Presságios leves, como se um novo capítulo estivesse se aproximando. Sonhos mais simbólicos, com repetições que parecem ensaios do que está por vir. Ideias que surgem do nada, como se fossem deixadas no seu campo mental por mãos invisíveis. Uma calma silenciosa, mesmo em meio a incertezas externas. É como se algo dentro de você estivesse dizendo: confie, o próximo passo já existe. Essa intuição não é imaginação, é preparação energética. Quando algo grande se aproxima, a alma percebe antes da mente. É sempre assim. Jung explicava que quando o inconsciente decide revelar algo, ele faz isso gradualmente, um fragmento por vez, para que você não se assuste com a luz do novo. Por isso, nessa fase, você pode experimentar lampejos de clareza emocional, percepções repentinas sobre situações antigas, compreensões súbitas sobre o que precisa ser deixado, uma lucidez que antes não existia. É o self emergindo. É a versão mais profunda e íntegra de quem você é, assumindo o comando. Quanto mais essa presença interna cresce, mais natural se torna desapegar do que já não acompanha seu caminho.
O que era difícil se torna leve. O que era confuso se torna óbvio. O que era impossível se torna possível. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Há um ponto nessa etapa em que você percebe coincidências tão precisas que deixam de parecer coincidências. Uma frase que responde exatamente ao que você pensava. Um encontro inesperado que traz clareza. Um gesto simples que se transforma em sinal. Esses movimentos não são aleatórios, são sincronicidades refinadas, sinais externos refletindo a reconfiguração interna. E quanto mais você solta o controle, mais esses sinais se intensificam. Porque a intuição não se fortalece no controle, ela se fortalece na entrega. É nas frestas do silêncio que o próximo capítulo se anuncia. A intuição não vem para avisar, vem para confirmar. Não surge para alertar você sobre o que pode acontecer. Surgem para preparar você para aceitar o que já começou. Por isso, durante essa fase, é comum surgir um sentimento novo e poderoso, um senso de inevitabilidade suave. Não inevitabilidade negativa, mas inevitabilidade divina. A sensação de que algo maior está conduzindo seus passos, mesmo quando você não sabe para onde está indo. É nesse momento que o self, o núcleo essencial da psique, começa a liderar. E quando isso acontece, o destino muda. Você se percebe mais sensível, mais atento, mais profundo. Como se uma parte sua, antes adormecida, finalmente tivesse despertado. E desse despertar nasce uma calma estranha. A calma antes da revelação. Agora, antes de seguirmos para o último sinal, deixe um comentário se essa parte ressoou em você. Eu sigo a intuição que me guia. Essa frase é uma permissão interna, um reconhecimento da sua própria expansão. Depois que a inquietação se instala, as sincronicidades se multiplicam, o afastamento silencioso acontece, os símbolos se intensificam, o universo remove o que não pertence mais e a intuição começa a guiar seus passos. A jornada chega ao seu ápice. É aqui que surge o sinal mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais poderoso de todos. Ele não chega com euforia, não chega com explosão, não chega com sinais externos dramáticos. Ele chega exatamente da forma que as grandes revelações chegam, silenciosamente. 7. Paz interna profunda. Esse é o sinal que não pode ser confundido. Uma paz que não depende de circunstâncias, não depende de respostas, não depende de garantias. Ela simplesmente aparece. Você olha ao redor e percebe, nada mudou no mundo externo. Os desafios continuam ali. As perguntas ainda existem. Os caminhos seguem incertos. Mas algo dentro está diferente. Profundamente diferente. Jung dizia que o verdadeiro alinhamento acontece quando o consciente e o inconsciente passam a caminhar juntos, como duas águas que finalmente se encontram. E quando isso acontece, a alma experimenta um estado de serenidade que não pode ser explicado, apenas vivido. Essa paz é o sinal mais claro de que você atravessou o processo interno necessário para receber o próximo capítulo. É como se a vida dissesse: agora sim, agora você está pronto. Essa calma não nasce da ausência de turbulência. Ela nasce da presença de alinhamento. O medo diminui, a ansiedade se dissolve, a dúvida perde força, a pressa perde sentido. O coração encontra um eixo, e nada do lado de fora provocou isso. Tudo aconteceu dentro. Essa paz é a confirmação silenciosa de que o antigo ciclo terminou energeticamente. O portal se abriu, a travessia já começou, mesmo que você ainda não veja a ponte inteira. É por isso que muitas pessoas, ao viver esse sinal, relatam sentir algo como: eu não sei porquê, mas sinto que algo bom está vindo. Ou, sinto que algo se encaixou dentro de mim. Ou ainda, não tenho todas as respostas, mas estou tranquilo. Essa tranquilidade é sagrada.
Ela não é distração, não é fuga, não é conformidade. Ela é maturidade emocional e espiritual. É a alma assentando, a vibração estabilizando, o self assumindo o centro. E existe um detalhe profundo aqui. Essa paz não é frágil. Ela não se quebra com facilidade. Ela não oscila por pequenos imprevistos. Ela não desaparece diante de desafios momentâneos. É uma rocha interna, um alicerce, uma certeza muda. Essa paz é o que permite que o novo não te destrua, mas te expanda. Jung dizia que o inconsciente só libera um novo ciclo quando o ego está suficientemente fortalecido para sustentá-lo sem colapsar. Por isso, essa calmaria é um marco. Ela é o último sinal antes da virada, a última estação antes do salto, o último silêncio antes da revelação. Se você está sentindo essa serenidade, mesmo que suave, mesmo que temporária, mesmo que discreta, entenda, você está mais perto da sua transformação do que imagina. É nesse ponto que o universo reconhece sua vibração e começa a reorganizar acontecimentos, pessoas, oportunidades e caminhos para que tudo aquilo que é seu possa finalmente chegar até você. Essa paz é o anúncio final. E o que vem depois dela não é dúvida, é manifestação. Agora que percorremos cada um dos 7 sinais, respire por um instante e perceba o que aconteceu dentro de você durante essa jornada. Se alguma parte tocou sua alma, não foi por acaso. Nada neste percurso chega até você de forma acidental. Segundo Jung, aquilo que nos impacta profundamente é sempre expressão de algo que já está vivo dentro de nós. Algo que apenas encontrou palavras para se revelar. Você não apenas ouviu um conteúdo. Você atravessou um processo que talvez já estivesse acontecendo há semanas, meses ou até anos, e que agora encontrou clareza suficiente para emergir à consciência. Cada inquietação, cada sincronicidade, cada afastamento silencioso, cada símbolo que se repetiu, cada coisa que a vida removeu, cada intuição aflorada, cada instante de paz profunda sem motivo aparente. Nada disso são eventos isolados. São peças de uma mesma arquitetura. São passos organizados da sua própria expansão interna. Jung dizia que o inconsciente prepara o terreno muito antes do consciente perceber. E quando você começa a identificar esses sinais, é porque já está caminhando na luz do novo ciclo, mesmo que o novo ainda não tenha se materializado no mundo externo. A verdade é simples e, ao mesmo tempo, profunda. O novo não chega quando você vê. O novo chega quando você está pronto para ver. A transformação não começa no externo. Ela começa nos níveis mais sutis do seu ser, na vibração, na percepção, na consciência, no silêncio. E quando a alma decide atravessar um portal, o mundo ao redor se ajusta. As pessoas mudam, os caminhos se reorganizam. O que não serve se afasta, o que pertence se aproxima. E aquilo que estava destinado a você encontra finalmente um espaço para florescer. Neste exato momento, você pode estar vivendo essa travessia, talvez sem compreender tudo racionalmente, talvez com algumas incertezas, talvez com uma mistura de coragem e vulnerabilidade, mas ainda assim, caminhando. E é isso que importa. Não espere garantias. Não espere mapas completos. A vida não entrega tudo de uma vez. Ela entrega sinais, ela entrega simbolismos, ela entrega encontros, ela entrega intuições, ela entrega paz. E quando a paz aparece, mesmo que por instantes, é porque o ciclo interno terminou. E agora falta apenas a sua permissão para que o novo se manifeste em sua realidade externa. E essa permissão não é um ritual elaborado. É uma simples decisão interna. Confiar. Confiar naquilo que está nascendo. Confiar no que já foi purificado. Confiar no processo que te trouxe até aqui. Confiar no self que está tentando conduzir seus passos. Confiar que aquilo que é seu não passa por você. Encontra você.
Por isso, antes de encerrarmos este vídeo, faça um pequeno gesto simbólico, um gesto que representa essa entrega consciente ao novo ciclo. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Não é apenas um apoio ao nosso trabalho, é um sinal energético. É como dizer ao universo, com suavidade e firmeza: eu recebo, eu reconheço, eu permito. E se sentir que alguém que você ama está atravessando um momento semelhante, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única mensagem é suficiente para acender novamente a esperança de uma alma cansada. Por fim, lembre-se, quando o universo quer te entregar algo grande, ele não começa pelo mundo externo. Ele começa dentro de você. Começa pela inquietação, pelos símbolos, pelas sincronicidades, pelos afastamentos, pela intuição, pela paz. Tudo o que você sentiu até aqui não foi fragilidade, foi preparação, não foi acaso, foi alinhamento, não foi confusão, foi expansão. O caminho está limpo, a energia está pronta. E você também. Confie no próximo passo. Ele não está vindo ao acaso. Ele está vindo para te levar exatamente ao lugar onde sempre pertenceu. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que você continue reconhecendo os sinais e, principalmente, que continue tendo coragem de segui-los.